Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a continuidade das nossas resoluções de questões. Já resolvemos 5 questões da nossa lista. Vamos dar continuidade aqui à nossa lista aqui do nosso bloco 1, do bloco de medidas do nosso curso de Física 1, ok? Então vamos lá, vamos para a questão 6. O que vem a dizer essa questão 6 aqui, pessoal? Em relação aos múltiplos e submúltiplos decimais das unidades do Sistema Internacional de Unidades, USI, os prefixos corretos para os fatores 10 elevado a 1 e 10 elevado a menos 1 são, respectivamente. Então, pessoal, aqui nessa questão ele vai cobrar o que de você? Ele vai cobrar os prefixos, né? Se você esteve na aula de prefixos, você vai matar essa questão aqui só de olhar para ela, ok, pessoal? Então, olha só, tinha uma tabelinha lá de prefixos, né? Nós tínhamos lá o quilo que é representado pela letra K, que vale 10 elevado a terceira, que é 1000, né, na casa decimal. O hecto, né, que é representado pela letra H, que é 10 elevado a 2. Tínhamos aqui o DA, que é o deca, né, 10 elevado a 1. Temos também o 10 elevado a 0, e não temos representação em prefixos para ele. Temos aqui o 10 elevado a menos 1, que é representado pelo D em símbolo, que é o dec. Ok, pessoal? Então a gente pode parar até por aqui, né? Se a gente quiser continuar, nós temos aqui o próximo aqui, que é o nosso C de cent. O C de cent, que é até conhecido para nós, né? E nós temos também o Mzinho, que é o famoso milli, que vale 10 a menos 3. Ok? Então, beleza, esses aqui são os prefixos. Mas os prefixos que interessam para nós são esses dois aqui. São esses dois. 10 elevado a 1 e 10 elevado a menos 1. Logo, 10 elevado a 1 para nós é o deca, né? Que está aqui. Primeiro aqui. E o dec, que é o nosso 10 elevado a menos 1. Ok? Então, isso aqui é uma questão que você precisa somente saber dos prefixos aqui, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Pessoal, a questãozinha aqui do IF, né? Que diz o seguinte: qual a ordem de grandeza que complementa as unidades milicoulomb, quilocaloria e picofaraday? Onde C é coulomb, unidade de carga, tá, pessoal? Caloria, a gente trabalha muito em termologia, em termodinâmica, a questão do calor, né? Unidade de caloria. E F maiúsculo, que é o Faraday, a gente trabalha lá com capacitor, né? Então, aqui nada mais ele quer saber sobre os prefixos que acompanham aqui, né? Que é esse M minúsculo, que é o milicoulomb, né? Milicoulomb. Então, esse prefixo aqui, o mili, o MC, né? Que é o milicoulomb, esse mili, ele representa como 10 a menos 3 coulomb, ok? Nós temos aí o quilocaloria, unidade que você com certeza deve conhecer. A gente vê muito aí em tabelas nutricionais, né? O quilocaloria. O quilo, ele vale quanto? Ele vale 10 a terceira, não é mesmo? O quilo, ele vale 1000. Então, é 1000 calorias ou 10 a terceira caloria, que a gente está tratando aqui como uma ordem de grandeza, uma potência de base 10, ok? E nós temos aqui o Faraday, né? O picofaraday. Esse picofaraday, o pico a gente não trabalhou lá nas nossas aulas de prefixos, por isso que eu falei para você dar uma olhada lá na tabela de prefixo, né? Para vocês saberem um pouco mais. Pessoal, depois lá do 10 a menos 3, que a gente vai descendo lá nas ordens de grandeza, nós temos o 10 a menos 6. O 10 a menos 6 é um micro, representado, pessoal, por essa letra grega aqui, o mi. Então nós temos aqui o micro, depois a gente desce por 10 a menos 9. O que é 10 a menos 9 para nós, pessoal? O nano, né? O prefixo nano. E depois, pessoal, a gente vai por 10 a menos 12. Veja que a gente está pulando de 3 em 3 unidades. O próximo é o pico, certo? Então, aqui para nós temos aqui, né, a ordem de grandeza do capacitor aqui. A gente está tratando aqui em picofaraday, né? Nós temos aqui a ordem de 10 a menos 12. Então, aqui a gente já conclui, a gente já mata a questão. Ele está perguntando qual a ordem de grandeza dessas unidades. O coulomb aqui, o milicoulomb, está a 10 a menos 3. Então, qual que tem 10 a menos 3? Nós temos aqui na B, nós temos aqui, aqui e aqui. Não é mesmo? Então a gente já descarta as outras. O quilocaloria, né, é 10 a terceira caloria. 10 a terceira, então não corresponde ao nosso segundo. Tem aqui na B, tem aqui na D e tem aqui também na E. Então ainda a gente precisa analisar o próximo. Temos aqui o pico. O pico é 10 a menos 12. Então a questão que corresponde aqui para nós é a nossa D aqui, não é mesmo? Então vamos para a próxima questão. Pessoal, aqui na questão 8, nós temos uma questão de técnico da Universidade do Maranhão, para o laboratório de 2014. O que diz na questão? Durante uma medida de comprimento de uma haste de metal foram utilizadas réguas cujas menores divisões eram, respectivamente, 1 milímetro e 1 centímetro. Então, as menores divisões aqui estão na ordem aqui de 1 milímetro, né, e de 1 centímetro. Essas réguas aqui são graduadas. Então, vamos lá. De acordo com a figura abaixo, foram determinados os seguintes valores de comprimento em milímetro, respectivamente. Então, vamos lá. Ele quer saber aqui, pessoal, quais foram os valores que foram determinados dessa haste aqui, essa haste que foi medida, tá bom? Então ele quer saber nessa escala e nessa escala abaixo aqui. Vamos analisar essa primeira escala aqui.
ok? Ele quer aqui o resultado para nós em milímetro. Então, a gente vai analisar aqui na primeira haste em milímetro, certo? A gente sabe aqui, pessoal, que 1 centímetro tem 10 milímetros aqui. Então, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Ele quer aqui, então, 10 milímetros, 20, 30, 40, 50, 60, 70 milímetros nós já temos até aqui. Então, perceba que a gente já tem 70 milímetros aqui. Perceba que essa questão aqui, que a B aqui para nós, pessoal, já pode ser descartada. A B já pode ser descartada, porque está 7,43. A gente já está aqui com 70 milímetros aqui até o 7, certo? Então, essa aqui pode ser descartada também, ok? Então, vamos continuar. Então, nós estamos aqui na casa aqui dos 70 milímetros, certo? Então, a gente vai percorrer quanto aqui? Vou dar um zoom aqui. A gente dá uma olhada aqui. A gente vai andar aqui mais 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros e um pouquinho, né? Pessoal, então nós temos aqui 74 milímetros, vírgula alguma coisa, né? Que é um algarismo aqui que a gente tem como duvidoso. Eu vou colocar o 3 aqui, porque aparece o 3 aqui em todos, né? Pode ser 74 milímetros, vírgula 3. Então a gente já tem a nossa primeira medida aqui nesta régua graduada aqui, tá? Onde a menor divisão dela é em milímetros. Então já vamos descartar também a E. Então, nós temos para nós aqui, pessoal, apenas a A e apenas a C. Perceba que a gente já matou a questão, basicamente, né? Mas vamos analisar a próxima haste. Esta haste que não tem as subdivisões em milímetros, ela só tem centímetro. Logo aqui, né, a gente está na casa dos 7 centímetros. Como 1 centímetro vale 10 milímetros, então nós estamos aqui com 70 milímetros, ok? Perceba que do 7 até o 8, a metade é mais ou menos aqui. Então, a gente pode deduzir que nós temos aqui 74, não é isso? Nós temos aqui 74 milímetros. Questão tranquila aqui, né? De se fazer. A gente deduz aqui, onde esse 4 aqui para nós é o nosso algarismo, dentro do algarismo significativo, esse 4 aqui para nós é um algarismo duvidoso, e aqui é um algarismo correto. Aqui para nós o duvidoso é o 3, porque a gente está com uma escala muito melhor aqui para poder medir essa arte, ok? Beleza. Então, assim a gente conclui a nossa questão. A nossa resposta é a nossa A, né? Então, vamos para a próxima questão. Questão 9 é uma questão do IF de São Paulo, né? Uma questão de Laboratório de Ciências da Natureza de 2016. Essa questão diz o seguinte: avalie as afirmações abaixo e identifique se as grandezas são escalares ou vetoriais. Pessoal, aqui a gente tratou sobre isso na nossa aula de grandezas. Se você não viu, volta lá e dá uma olhada. Mas é bem tranquilo, né? É bem simples. O que vem a ser uma grandeza escalar, né? Uma grandeza escalar é uma grandeza a qual você precisa apenas de uma unidade e um número acompanhando essa unidade. Ou seja, você precisa de um número com uma unidade acompanhada para poder descrever essa grandeza. Pessoal, o que vem a ser então uma grandeza escalar, né? Do nosso entendimento, uma grandeza escalar é uma grandeza igual que você só precisa, para poder descrever essa grandeza, você só precisa apenas de um número acompanhado com uma unidade. E essa grandeza escalar, ela difere da grandeza vetorial, porque a grandeza vetorial, você além de oferecer para nós o módulo, que a gente chama de módulo, oferecer um módulo que tem o número acompanhado da unidade, você precisa também descrever nesta grandeza vetorial, você precisa descrever qual que é o sentido, qual que é a direção. Um exemplo disso, por exemplo, é a força. A força é uma grandeza vetorial. Você tem um bloco aqui, por exemplo. Você aplica uma força aqui de 20 newtons. Você tem aqui, pessoal, então, um número, né, número 20, acompanhando a unidade de medida, o newton. E você tem um bloco aqui, cujo estou aplicando essa força nesta direção horizontal, né, do sentido da esquerda para a direita. Então, é necessário na grandeza vetorial você descrever com mais detalhes. Você precisa descrever qual que é o sentido, qual que é a direção e qual que é o módulo, ok? Então, a grandeza escalar já não. Antes de falar sobre cada item, o que está dizendo aqui? Indique a opção que apresenta a sequência correta. Então, vamos ver aqui qual que é a grandeza escalar, qual que é a grandeza vetorial. A primeira aqui, a massa da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro é de 1,145 toneladas. É uma unidade de massa, sabendo que a unidade padrão de massa é o quilograma, certo? E essa grandeza massa, há necessidade de eu falar para onde essa massa está indo, em qual direção, em qual sentido? Não tem necessidade nenhuma, porque apenas o número e a unidade de medida é suficiente para poder descrever uma grandeza escalar. Então, pessoal, o nosso item 1 aqui é uma grandeza escalar, beleza? A próxima 2. A velocidade da luz é de 299.792.458 metros por segundo. Essa grandeza metro por segundo é uma grandeza derivada da grandeza comprimento e da grandeza tempo. Ok, pessoal? Então, a velocidade em si, né, é derivada das grandezas fundamentais comprimento e tempo, são grandezas escalares, né? Portanto, a velocidade é uma grandeza vetorial. Por exemplo, se você está deslocando para alguma cidade no seu veículo, né, você está numa velocidade x, uma velocidade, por exemplo, de 20 metros por segundo, se faz necessário, pessoal, descrever
qual que é o sentido dessa velocidade. Se faz necessário descrever qual que é a direção. Logo, essa é uma grandeza vetorial. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. No item 3 diz o seguinte: o terremoto moveu a ilha atingida em 2,4 metros na direção leste. Se você ficasse atento só em 2,4 metros, talvez você pensaria que era uma grandeza escalar, porque o comprimento é uma grandeza escalar. Só que aqui a gente não está tratando de comprimento, a gente está tratando de deslocamento. Inclusive, ele dá um dado para nós aqui na direção leste. Então, a ilha atingida ela deslocou em 2,4 metros na direção leste. Então, que de cara é uma grandeza vetorial. E assim que o dia seguinte, a área total do planeta Terra é de 510 milhões e 100 mil quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado, meus amigos. Precisa descrever a direção e o sentido de uma área, da unidade de área, da grandeza área? Não. Isso aqui é uma grandeza escalar. Perfeito, meus amigos? Então, vamos aqui, né, para a nossa assertiva, escalar, vetorial, vetorial e escalar. Então, a nossa assertiva é a nossa letra C, escalar, vetorial, vetorial e escalar. Ok? Beleza, vamos para a nossa 10ª questão. Uma grandeza vetorial pode ser representada por um vetor porque possui... Olha só, pessoal, uma questãozinha muito tranquila, né? Basta você conhecer aí o que é a grandeza vetorial. A gente acabou de falar, né? Não é a letra A, valor, né? Porque aparece a palavra valor aqui. A letra B parece posição, parece orientação, não é. Então, a única que vai descrever para nós aqui, pessoal, a letra D. De cara aqui, né? Uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Característica de uma grandeza vetorial. Pessoal, então a gente finaliza aqui nossas questões aqui do nosso bloco 1, questõezinhas básicas, né? Mais à frente a gente vai postar aqui para vocês questões mais elaboradas, questões mais complexas, inclusive já está até pronto, porém já vou entrar com vocês aqui no bloco 2, né? Nosso bloco de cinemática, o estudo do movimento sem se preocupar com suas causas. Então a gente vai entrar aí na nossa maravilhosa disciplina de mecânica. Então até mais, pessoal, forte abraço.